Eu me recusei a adotar o bebê fruto do caso extraconjugal do meu falecido marido. Parte 3. Eles estão pedindo direitos de visita como avós de Lucas e Miranda. Alegam que estou negando acesso aos netos sem motivo e também afirmam que sou uma mãe incapaz, pedindo a guarda temporária das crianças. Meu advogado disse que isso é uma tática comum de avós que se sentem excluídos. Ele comentou: temos um bom caso para defender, mas isso vai custar tempo e dinheiro. Estou tão cansada de tudo isso. Só quero que meus filhos se recuperem e sigam em frente. Em vez disso, estamos sendo arrastados para esse pesadelo porque Irene e Robert não aceitam que eu não vou tomar remédios. Meu advogado disse que o processo pode levar meses para ser resolvido. Enquanto isso, recomendou que eu continue documentando qualquer tentativa de Irene e Robert de nos contatar ou interferir em nossas vidas. Ontem tirei todas as fotos de James da casa. Lucas e Miranda me ajudaram. Colocamos tudo em caixas e guardamos no sótão. Miranda disse que não queria mais ver o rosto dele. Lucas não disse nada, mas eu percebi que concordava. No fim de semana, repintamos a sala para mudar o ambiente. Miranda escolheu um tom de azul claro. Ficou melhor do que o bege que tínhamos antes. Tenho tentado focar nas coisas positivas. Miranda voltou a comer normalmente. Lucas entrou para o clube de robótica da escola e parece mais animado. Estamos planejando uma viagem de fim de semana para visitar minha irmã no próximo mês. Ela tem uma cabana perto de um lago, e as crianças estão empolgadas para sair um pouco. Espero que a mudança de ares ajude, mas não consigo me livrar da sensação de que isso ainda não acabou. Irene e Robert não vão parar. Meu advogado disse que precisamos estar preparados para eles irem ainda mais longe. Não sei o que mais poderiam fazer, mas estou constantemente em alerta. Cada vez que o telefone toca, temo que seja mais uma má notícia. Vou atualizar se acontecer algo significativo com o processo ou se Irene e Robert tentarem qualquer outra coisa. Por enquanto, só estou tentando passar por cada dia e manter meus filhos seguros. Atualização 2. A situação com Irene e Robert de alguma forma piorou. Eu não achava que isso fosse possível, mas aqui estamos. O processo avançou para a fase de mediação no mês passado. Meu advogado disse que isso é um procedimento padrão antes do julgamento. Nos encontramos no escritório de um advogado, junto com Irene, Robert, o advogado deles e uma mediadora. A mediadora era uma mulher de cerca de 50 anos, que parecia profissional e justa. Ela explicou o processo e disse que o objetivo era encontrar uma solução que ambas as partes pudessem aceitar. O advogado de Irene e Robert começou expondo suas exigências. Eles queriam guarda compartilhada de Lucas e Miranda, em que as crianças ficariam com eles em semanas alternadas. Também queriam autoridade para tomar decisões médicas e educacionais. Meu advogado imediatamente se opôs, dizendo que não havia base legal para nada disso. A mediadora pediu que Irene e Robert explicassem por que achavam que aquele acordo era necessário. Irene começou um discurso dizendo que eu estava afastando as crianças deles sem motivo. Disse que sempre foram avós presentes e que, de repente, eu os estava cortando da vida dos netos. Alegou que as crianças precisavam de estabilidade e que ela e Robert poderiam oferecê-la. Robert afirmou que só queriam o bem das crianças e que estavam tentando ajudar. Meu advogado apresentou as provas que havíamos reunido. Mostrou à mediadora as mensagens de texto que Irene havia enviado a Lucas e Miranda. Explicou o incidente na escola de Miranda e exibiu o boletim de ocorrência da vez em que Irene apareceu na nossa casa. Também apresentou a documentação da ordem de restrição. A mediadora analisou tudo com atenção. Em seguida, meu advogado mencionou a denúncia ao Conselho Tutelar. Disse: embora não tenhamos conseguido provar que Irene e Robert foram os responsáveis, o momento da denúncia sugere que sim. A mediadora olhou para Irene e Robert e perguntou se eles haviam feito a denúncia. Ambos negaram. Ela fez uma anotação e seguiu em frente. Depois de cerca de 2 horas, a mediadora disse que precisava esclarecer algo. Perguntou a Irene e Robert quantos anos tinham Lucas e Miranda. Robert respondeu que tinham 9 e 7 anos. Meu advogado e eu nos entreolhamos. A mediadora pediu para ele repetir. Robert afirmou novamente que Lucas tinha 9 e Miranda 7. Tirei cópias das certidões de nascimento e dos registros escolares. Mostrei à mediadora que Lucas tem 17 anos e Miranda 15. Ela ficou olhando para os documentos por um tempo e perguntou a Irene e Robert por que haviam fornecido idades incorretas. Irene disse que devia ter se confundido. A mediadora respondeu que Robert havia confirmado os números, então não parecia um simples engano. A mediadora se retirou da sala e voltou cerca de 15 minutos depois. Disse que recomendaria a anulação da parte do processo referente aos direitos de visita dos avós. Explicou que esses direitos geralmente se aplicam a crianças pequenas e que no caso de Lucas e Miranda, por serem adolescentes,
têm o direito de decidir se querem ou não ver os avós. Disse que a questão da guarda era um assunto separado, mas aconselhou Irene e Robert a reconsiderar essa tentativa. Irene começou a gritar com a mediadora, dizendo que ela era tendenciosa contra a avós e que não estava ouvindo o lado deles. A mediadora manteve a calma e respondeu que sua recomendação se baseava nas provas apresentadas. Afirmou que se Irene e Robert quisessem continuar, teriam de comparecer diante de um juiz, mas que na opinião dela, o caso deles era fraco. Irene pegou a bolsa e saiu da sala com Robert logo atrás. O advogado deles permaneceu e pediu desculpas ao meu. Disse que não havia recebido informações precisas sobre a situação. Meu advogado explicou que ainda precisaríamos esperar a decisão oficial do juiz para o caso ser encerrado, mas estava confiante de que seria arquivado. Ele também disse que Irene e Robert poderiam ser obrigados a pagar minhas custas judiciais, já que o processo era claramente infundado. Senti alívio, mas também exaustão. Todo o processo havia durado meses e me custado milhares de dólares. 2 semanas após a mediação, algo inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu na minha porta. Apresentou-se como Natalie e disse ser irmã mais velha de Ashley. Eu nem sabia que Ashley tinha uma irmã. Natalie contou que morava no Oregon e que não falava com Ashley havia mais de 1 ano. Disse que só soube da morte da irmã por meio de Carol. Ela trazia uma bolsa consigo. Explicou que após a morte de Ashley, Carol pediu que ela cuidasse dos pertences e da parte burocrática do espólio. Natalie contou que encontrou alguns itens que pertenciam a mim. Tirou uma caixa e me entregou. Dentro havia várias peças das minhas joias, algumas fotos do meu casamento e um casaco que eu não via há mais de 1 ano. Havia também uma pasta. Ao abri-la, encontrei cópias da minha carteira de motorista, do meu número de seguridade social e da minha certidão de nascimento. Natalie disse que encontrou tudo escondido na gaveta da escrivaninha de Ashley. Imediatamente pensou em roubo de identidade e quis devolver tudo para mim. Pediu desculpas várias vezes e disse que sentia vergonha do que a irmã havia feito. Perguntei por que ela não tinha ficado com Madison. Natalie respondeu que Carol havia implorado, mas ela recusou. Disse que passou a vida inteira resolvendo os problemas deixados por Ashley e que não faria mais isso. Contou que Ashley sempre foi irresponsável e manipuladora, e que quando ela começou a se envolver com James, tentou alertá-la de que seria uma má ideia, mas Ashley nunca ouvia. Natalie afirmou que amava a sobrinha, mas tinha sua própria vida e não podia interrompê-la para criar o filho de outra pessoa. Depois que ela foi embora, liguei para o meu advogado e contei sobre os documentos. Ele disse que eu precisava registrar um boletim de ocorrência imediatamente e congelar meu crédito. Mesmo que Ashley estivesse morta, ela poderia já ter usado minhas informações para abrir contas ou contrair empréstimos. Passei os 3 dias seguintes no telefone com agências de crédito e registrando relatórios. Meu advogado também fez uma verificação de antecedentes e descobriu que James havia aberto 2 cartões de crédito em meu nome, sem o meu conhecimento. Ambos estavam no limite. A dívida total era de cerca de $18.000. Ele disse que poderíamos contestar as cobranças, já que eu nunca as autorizei, mas que o processo levaria tempo. Entrou com a papelada necessária e garantiu que eu não seria responsabilizada pela dívida fraudulenta. Também descobri que James tentou fazer uma segunda hipoteca da nossa casa. Ele precisava da minha assinatura, então o pedido foi negado. Meu advogado explicou que se James tivesse conseguido, eu poderia ter perdido a casa. Senti um enjoo profundo ao pensar em como cheguei perto da ruína financeira. Miranda me perguntou o que Natalie queria. Eu disse que Ashley havia pego algumas coisas minhas que Natalie as devolveu. Miranda respondeu que bom e saiu. Lucas quis saber se estava tudo bem. Eu disse que sim e pedi que não se preocupasse. Não queria sobrecarregá-los com mais problemas. Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.